este servo do Senhor se aplica de modo histórico e profético. Historicamente, uma referência a Ciro, mas profeticamente era uma referência a Jesus Cristo. Profeticamente era uma referência a um tipo de Cristo. E vocês hão de entender, quando lerem o capítulo 49, que essas duas personagens, sendo analisadas, quer seja do lado histórico ou profético, elas seriam usadas por Deus para operar um processo de livramento ou de retorno à nação de Israel do cativeiro em momentos diferentes. Mas o que é que me chama a atenção aqui? O que me chama a atenção neste capítulo é a parte A do verso 4, onde a palavra diz assim: mas eu disse, debalde tenho trabalhado e inutilmente eu gastei as minhas forças. E aí nós paramos e parece que não entendemos o que está acontecendo. O texto fala acerca do servo do Senhor. E de repente este servo que é chamado por Deus, quer seja Ciro, quer seja o próprio Jesus Cristo, diz: olha, de balde eu tenho gastado as minhas forças, de balde eu tenho trabalhado e inutilmente eu tenho gastado as minhas forças. Como alguém que estava querendo dizer: olha, o trabalho que eu tenho prestado, o meu ministério não tem tido resultados satisfatórios. Eu não tenho obtido resultados satisfatórios no meu ministério. Aí entra a dúvida. Todas as vezes que nós estamos realizando alguma coisa para Deus, alguém vai querer soprar nos seus ouvidos que o trabalho que você está realizando não tem tido o seu devido resultado. Alguém vai querer soprar nos seus ouvidos que não vale a pena você continuar. E mesmo que você tenha experimentado milagres extraordinários de Deus, vai chegar um momento em que você vai questionar o poder deste Deus. Eu não estou criando nada novo, eu estou me apoiando na palavra de Deus nesta noite. Se você analisar o próprio João Batista, aquele que batizou Jesus Cristo, ele batizou Jesus, ele viu com seus próprios olhos. Aliás, quando Jesus chega às margens do Jordão para ser batizado, o Espírito Santo já falou no coração de João Batista que aquele era o Messias, o Filho de Deus. E ele para e levanta a sua voz e diz: está vindo aí aquele do qual eu não sou digno de desatar as suas alparcas. E Jesus chega, é batizado por João Batista, e quando acaba de ser batizado, o que acontece? O Senhor confirma aquilo que já havia dito ao coração de João. O Espírito Santo vem sobre Jesus Cristo, e vem de maneira visível, vem de forma corpórea, toma a forma de uma pomba, repousa sobre Jesus, e uma voz brada do céu dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Não havia dúvidas, meus queridos. Para João Batista não havia dúvidas que ele era o Messias, o Filho de Deus. Mas lá no finalzinho da vida de João, quando ele está preso, perto da sua partida, ele chama alguns dos seus discípulos e pede a eles um favor. E qual foi o favor que João pediu? Ele disse: olha, meus discípulos, procurem aquele homem chamado Jesus, que eu batizei lá no Rio Jordão, e pergunta para ele se verdadeiramente ele é o Messias, ou se nós devemos esperar um outro. E os discípulos de João chegam lá onde Jesus está, e quando chegam diante de Jesus, dizem: Jesus, nós viemos aqui por parte de João Batista, para lhe fazer uma pergunta. Ele quer saber se o Senhor é mesmo o Messias, ou se nós devemos esperar outro. Jesus não dá resposta nenhuma aos discípulos de João, mas Jesus começa a fazer milagres,
cura um cego, levanta um paralítico, faz com que um mudo comece a falar, um surdo comece a ouvir, um possesso se levanta liberto e começa a dar glória a Deus. E os discípulos de João estão vendo, e Jesus está fazendo milagres. E quando ele operou uma série de milagres, ele olha para os discípulos de João e diz: olha, não vou responder se eu sou o Messias ou não, mas vai lá e diga para João que aqui os paralíticos andam, os cegos veem, os mudos falam, os surdos ouvem e os oprimidos recebem a liberdade. Só isto será suficiente para que João entenda se eu sou o Messias ou se ele deve esperar outro. Queridos, a dúvida gera em nós esta impossibilidade de recebermos a promessa de Deus na nossa vida. João era testemunha ocular de que Jesus era o Filho de Deus, mas teve um momento em que ele duvidou e precisou de uma resposta do próprio Jesus Cristo. Queridos, escute uma coisa que eu vou dizer a vocês. Muitas pessoas estão vivendo a síndrome de Tomé, e a síndrome de Tomé não consegue caminhar ao lado da fé. Existe uma luta entre a síndrome de Tomé e o exercício da fé. A síndrome de Tomé diz: eu preciso ver para crer. O exercício da fé diz: eu creio para poder ver. Existem muitas pessoas que estão querendo ver para poder crer, mas nós não, nós cremos, porque sabemos que à medida que cremos, acontecerá segundo aquilo que nós cremos. É interessante, amados, quando Jesus tem aquela conversa com aquela mulher lá em Samaria, ao lado da fonte de Jacó, Jesus começa a conversar com ela. E de repente, eles começam a discutir acerca da adoração. E a mulher começa a perguntar: onde é que nós devemos adorar a Deus? Se é neste monte, se é em Jerusalém. Uns dizem que é neste monte, outros dizem que é em Jerusalém, e nós estamos confusos. Aí Jesus disse: não, o Pai busca os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Diga você, mulher, que não é nem nesse monte, nem em Jerusalém, mas aonde estiver um adorador verdadeiro, o Pai está ali recebendo o seu louvor, a sua adoração. Sabe o que é que a mulher faz? A mulher diz: eu vou deixar para conferir isso mais lá na frente, porque eu sei que o Messias vai chegar, e quando ele chegar, ele vai sanar essa dúvida. Porque vocês dizem que é em Jerusalém, outros dizem que é neste monte, mas quando o Messias chegar, ele vai dizer se é neste monte ou é em Jerusalém. Eu tenho certeza que ele vai chegar. Jesus olhou para ela e disse: mulher, se você tem essa certeza e se você tem esta esperança, não precisa esperar mais, porque se você acha que quando o Messias chegar, ele vai dizer para você onde deve se adorar, eu digo: eu sou este Messias, eu sou Jesus, aquele que fala contigo. Eu estou aqui, mulher. Queridos, você não precisa ver para crer, você precisa crer para depois ver. Não seja envolvido pela síndrome de Tomé, mas exercite a sua fé nesta noite e creia que o Senhor é poderoso para fazer o impossível. O nosso Deus age na área das impossibilidades. Aquilo que o homem não pode fazer, Deus faz. Aquilo que os médicos não conseguem fazer, Deus faz. Aquilo que os advogados não conseguem fazer, Deus faz. Aquilo que um pastor não consegue fazer, Deus faz. Creia nele nesta noite e receba um milagre para a sua vida. Não podemos continuar na impossibilidade de recebermos a promessa de Deus por causa da dúvida. Você precisa crer. A Bíblia diz que através da fé nós agradamos a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus faça o quê? Creia que Ele é o quê? Creia que Ele é poderoso. Creia que Ele faz. Creia que Ele existe. Creia que Ele é galardoador daqueles que nele esperam. Ora, queridos, eu pergunto a você: o que é que você veio fazer aqui esta noite? Por que depois de uma semana de trabalho, você deixou o aconchego da sua casa? Você poderia muito bem estar descansando hoje, depois de uma semana de muito trabalho.
Por que é que você deixou a sua casa e veio para este santuário? Eu imagino que é porque você crê que Deus é poderoso. Se você não crê, eu lamento em informar que você está perdendo tempo neste lugar. Mas se você crê, eu afirmo pela palavra de Deus, tudo é possível àquele que crê.